Seção 7. Simplesmente haja. Aprecie e compartilhe. Capítulo 7.1. O futuro é mais brilhante do que você pensa. O mais importante na vida é acreditar que o melhor ainda está por vir. Peter Ustinov. Porque a maioria das pessoas busca a riqueza. Porque elas querem uma qualidade de vida maior. E uma coisa que eu sei, sem nenhuma sombra de dúvida, é que todos nós conseguimos lidar com o dia do hoje se estivermos certos de que amanhã será um dia mais promissor. Todos nós precisamos de um futuro inspirador. Portanto, se você estiver se perguntando por que gastaríamos tempo falando sobre o futuro e os avanços tecnológicos em um livro sobre finanças, é porque a tecnologia é um ativo oculto que, a cada dia, aumenta exponencialmente a capacidade de enriquecer sua vida. Os avanços acontecem hoje e nos próximos meses e anos, e vão revolucionar a qualidade da sua vida e as vidas de todos os outros habitantes da Terra. Essa maré de tecnologia vai oferecer a oportunidade de todos os barcos flutuarem. Em termos financeiros, sabe o que é mais fascinante? O custo da tecnologia está diminuindo, ao mesmo tempo em que sua capacidade está em expansão geométrica. O que isso significa para você? Significa que, mesmo que você comece a acumular riqueza tarde, provavelmente ainda terá uma grande qualidade de vida no futuro, por menos dinheiro ainda do que poderia imaginar. Além disso, aprender sobre essas tendências em tecnologia pode despertá-lo para algumas das maiores oportunidades de investimento da sua vida. Essas tecnologias estão crescendo exponencialmente. O momento de prestar atenção nelas é agora. Minha esperança é que este capítulo também o inspire a cuidar melhor de si mesmo e de sua família, não apenas financeiramente, mas, quem sabe, fisicamente também. Sem saúde física não há riqueza. Estar presente pelo tempo suficiente para tirar proveito de alguns desses enormes avanços da tecnologia deve ser uma prioridade, especialmente depois de ficar conhecendo algumas das mudanças que estão acontecendo enquanto nós conversamos. Então, vamos fazer uma breve viagem juntos e explorar a vanguarda do nosso futuro tecnológico. Vou avisar com antecedência. Este capítulo tem uma visão escancaradamente positiva. Contudo, ele não se baseia apenas no meu entusiasmo. Reflete, antes, o trabalho de alguns dos maiores cientistas na face da Terra. E não são apenas aqueles que preveem, mas aqueles que apresentam o que preveem. Indivíduos que fizeram de tudo, como decodificar o genoma humano, projetar o primeiro sistema de reconhecimento de voz digital e desenvolver navios espaciais comerciais que levam e trazem as pessoas da Estação Espacial Internacional. Reconheço, porém, que muitas pessoas têm uma visão diferente e mais cética da tecnologia. E talvez elas estejam certas. Algumas olham para o futuro e veem uma distopia no estilo Exterminador do Futuro de robôs assassinos e Frankenfold geneticamente modificados. Outras anseiam por um mundo de carros voadores, como havia em os Jetsons, ou ajudantes de androides, como o C-3PO de Star Wars, ou carne e legumes que possam ser cultivados a partir de organismos unicelulares para saciar a fome mundial. Nenhum desses cenários extremos chegou a acontecer. Eu prefiro pensar em como a tecnologia vai ser usada para fazer uma diferença maciça na qualidade das nossas vidas. Também entendo que, muitas vezes, as pessoas temem novas tecnologias e se preocupam por estarmos indo rápido demais. Afinal, sempre houve um lado obscuro nesses avanços, frequentemente porque essas tecnologias num primeiro momento expulsaram as pessoas das suas ocupações até que elas se adaptassem a novas formas de emprego. Como o influente financista e colunista Steven Rattner apontou no New York Times, até mesmo a Rainha Elizabeth I da Inglaterra se recusou a patentear uma máquina de tricô do século XVI porque isso empurraria os seus pobres súditos para o desemprego. Mas, de acordo com Rattner, o segredo não é proteger velhos empregos, mas criar novos. E, desde a invenção da roda, é o que tem acontecido. Na maioria das vezes, essas novas ferramentas têm sido usadas para melhorar a vida dos seres humanos. E, hoje, alguns dos maiores desafios do mundo, do excesso de dióxido de carbono no ar à falta de água doce, à escassez de terras cultiváveis,
estão sendo resolvidos pelas novas tecnologias. Tudo isso parece estar acontecendo da noite para o dia. Mas, ao longo da história, também tem havido uma minoria que se aproveita de qualquer ferramenta ou tecnologia para usá-la como uma arma. A eletricidade pode iluminar uma cidade ou matar alguém, mas existem mais postes de luz do que cadeiras elétricas. E aos milhões. Um avião da Boeing pode nos transportar através dos oceanos ou ser usado como uma bomba para assassinar milhares. Mas existem mais voos do que sequestros. E aos milhões. É natural que os seres humanos temam o novo e o desconhecido, e se concentrem nas piores hipóteses. O nosso cérebro está programado para a sobrevivência, e foi assim que obtivemos êxito como espécie. Mas a nossa imaginação também pode nos puxar para trás. A ficção científica fez muitos temerem as tecnologias futuristas, como a inteligência artificial. Mas os cientistas atuais e futuristas como Ray Kurzweil, Peter Diamandis e Joan Henriques veem as tecnologias avançadas como uma oportunidade de a humanidade evoluir e se transformar em algo melhor. Então, se você se irrita com a ideia de um futuro otimista, deve passar para o próximo capítulo. Se você for uma pessoa realmente interessada em saber como a tecnologia vem moldando nossas vidas, acho que isso vai ajudá-lo a entender o que está disponível e o que está por vir. Na minha opinião, você pode escolher entre ter medo do futuro ou aceitá-lo. Mas nada vai fazer com que ele mude. Por quê? Porque o futuro já está aqui. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Alan Kay. Nos Estados Unidos, a cada 10 minutos alguém sofre queimaduras terríveis. Essas pessoas são levadas para hospitais, sentindo dores lancinantes. Uma das dores mais intensas que um corpo humano pode sentir. As enfermeiras esfregam a carne repleta de bolhas e carbonizada e cobrem a ferida com pele morta para evitar que o paciente morra de infecção. Você pode imaginar a pele de um cadáver colocada sobre o seu corpo. Se o paciente sobreviver, a cicatriz pode ficar horrorosa. Tenho certeza de que você já viu rostos, braços e pernas tão desfigurados que se tornaram irreconhecíveis. Às vezes são necessárias várias cirurgias, e a cicatrização pode levar anos. Agora imagine que, em uma noite qualquer, Maturam, policial estadual de 40 anos, está prestes a se somar a essas sombrias estatísticas. Sua vida mudou para sempre. Como? Ele está perto de uma fogueira quando alguém lança um recipiente com gasolina nas chamas. E as queimaduras cobrem-lhe o braço direito, o lado direito da cabeça e o rosto. Os médicos e as enfermeiras agem rapidamente, limpando a pele repleta de bolhas, desinfetando as feridas de Matt, aplicando pomadas. Normalmente ele ficaria na unidade de queimados por semanas ou meses, passando pelo mesmo processo angustiante 2 vezes por dia. Em vez disso, uma equipe de especialistas experimenta uma nova técnica. Eles escolhem uma camada de células saudáveis de partes da própria pele de Matt, que não foram afetadas pelas queimaduras. Nenhuma pele morta para ele. Essas células são cultivadas e, em pouco tempo, uma pistola de pulverização começa a pincelar gentilmente as feridas com uma solução de células-tronco do próprio Matt. 3 dias depois, seus braços e rosto estão completamente curados. E esse milagre precisa ser visto para se acreditar nele. Acesse www.youtube.com/watch_v=exo_PicPay e veja a diferença. Há uma cicatriz quase invisível. Sei que parece uma cena de filme de ficção científica, mas é uma história real, que aconteceu em Pittsburgh poucos anos atrás. Enquanto a técnica que curou Maturam ainda está em testes clínicos nos Estados Unidos, um procedimento similar com células-tronco já foi usado em centenas de vítimas de queimaduras na Europa e na Austrália. Incrível, não é? Hoje existe até mesmo uma biocaneta, que permite aos cirurgiões extrair células saudáveis de camadas de osso e cartilagem. As células se multiplicam e crescem em nervos, músculos e ossos, curando a área danificada. A tecnologia permite que o cirurgião coloque as células onde ele quiser, em um instante. Essa é apenas mais uma das novas incríveis terapias que têm surgido e se tornado mais acessíveis a todos. Caso você ainda não tenha notado, o mundo em que vivemos hoje é palco de milagres cotidianos.
E as mudanças estão acontecendo tão rapidamente que às vezes nem nos damos conta disso. Ou talvez nós apenas as naturalizemos. Se você tivesse de descrever o mundo de 2015 para uma pessoa de 1980, há apenas 35 anos, ela teria achado que você estava fazendo mágica. Pulverização de células-tronco. Meu Deus! Seria um milagre até mesmo falar com alguém ao telefone e, ao mesmo tempo, dirigir seu carro. Não é? Estamos acostumados à ideia de que podemos prever o futuro observando o que aconteceu hoje ou ontem. Mas já não se pode mais fazer isso. Até muito recentemente, a mudança era tão rara e tão lenta que era medida em épocas. A idade do bronze, a idade do ferro, e assim por diante. Atualmente, a mudança é exponencial. Isso significa que ela vem acelerando, fazendo grandes avanços em períodos mais curtos de tempo. Significa que estamos construindo ferramentas que podem transformar a qualidade das nossas vidas de forma mais rápida e satisfatória, e essas ferramentas estão acessíveis a quase todos nós. Hoje em dia, a pessoa média já tem opções que o faraó mais rico do Egito jamais sonhou em ter. Imagine o que ele teria dado para conseguir voar pelos céus, sentado em uma cadeira ou deitado em uma cama, até outra parte do mundo, em poucas horas, em vez de passar meses enfrentando os oceanos. Agora você pode fazer isso por $494 na Virgin Atlantic Airways. Nem mesmo um faraó poderia gastar $200 milhões para produzir um filme e se divertir por 2 horas. No entanto, todas as semanas vários filmes novos são lançados, e podemos apreciá-los nas salas de cinema por $10 ou 9,99 por mês. Na Netflix, vamos encarar os fatos. Estamos vivendo um dos momentos mais extraordinários da Terra. Nos últimos 100 anos, vimos a expectativa de vida dos seres humanos passar de 31 para 67 anos, mais que o dobro. Ao mesmo tempo, a renda média per capita, ajustada pela inflação, de cada pessoa no planeta triplicou. 100 anos atrás, 43% de cada dia de trabalho da maioria dos norte-americanos costumava ser usado apenas para obter comida. Agora, por causa dos avanços na agricultura e na distribuição, esse índice caiu para 7%. Chegou a correspondência. A primeira vez que me encontrei com o presidente Bill Clinton, no início dos anos 1990, lembro vividamente de me sentar ao lado dele e dizer: "Sabe, senhor presidente, talvez haja uma maneira de podermos nos comunicar eletronicamente." Ele pareceu intrigado, e então eu disse: "Comecei a usar uma coisa nova chamada e-mail. Tenho uma conta no AOL. Você tem uma?" E o presidente respondeu: "Ah, eu já ouvi falar disso." Na época, porém, não havia nenhuma conta de e-mail para o presidente dos Estados Unidos. Hoje em dia, o telefone que um membro de uma tribo amazônica leva consigo pela selva tem mais capacidade de processamento instantâneo do que Clinton tinha à sua disposição enquanto líder do mundo livre. Ele pode entrar na internet para comprar suprimentos para suas vacas ou pagar a mensalidade da escola do seu filho. Ele pode traduzir idiomas, se quiser. Pode acessar cursos gratuitos de economia e de matemática no MIT. Estamos vivendo em um universo completamente diferente agora. E só estamos no começo do começo. E as coisas estão ficando melhores, mais rápidas, a cada dia. O futuro vai ser muito melhor do que você imagina, diz o meu querido amigo Peter Diamandis, criador da Fundação X-Prize, engenheiro aeroespacial, médico, empresário e grande ser humano. A humanidade está entrando agora em um período de transformação radical, em que a tecnologia tem o potencial de elevar significativamente os padrões básicos de vida de todos os homens, mulheres e crianças do planeta. O que isso significa para você? Significa que, mesmo que você desista e não siga nenhuma das coisas que aprendeu nestas páginas, no futuro você ainda será capaz de desfrutar uma qualidade de vida melhor do que jamais imaginou, mesmo que não disponha de um rendimento elevado. Para aqueles que dispuserem desses rendimentos,
As possibilidades serão ilimitadas. A chave para a abundância é enfrentar circunstâncias limitadas com pensamentos ilimitados. Marianne Williamson. A tecnologia vai mudar aquilo que entendemos como escassez. É o denominador comum que nos faz ter medo. A ideia de que não haverá quantidade suficiente das coisas de que necessitamos e que valorizamos. Água, comida, dinheiro, recursos, tempo, espaço, alegria e amor. Porque as pessoas querem ser ricas. Porque elas acreditam que, se forem ricas, sempre terão o suficiente. Nunca vão ficar sem nada. É um medo que está arraigado no cérebro de cada um de nós. Mas a escassez não precisa ser uma condição permanente. A tecnologia pode mudar isso. Você sabia que houve um tempo em que o metal mais raro e mais precioso na Terra era o alumínio? É isso mesmo. Separar esse elemento do barro era incrivelmente difícil e dispendioso. O alumínio era o símbolo máximo de status na França do século XIX. Em um banquete imperial, Napoleão III serviu o rei do Sião com utensílios de alumínio em vez do ouro habitual. No fim do século, porém, os cientistas descobriram como processar o alumínio em grande escala, e o metal leve e barato, subitamente, inundou o mercado. Peter Diamandis gosta de usar a história do alumínio para sinalizar que a escassez é uma função da nossa habilidade, ou falta de habilidade, para acessar os recursos. Ele escreveu um livro extraordinário, Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, que abrange, em 300 e poucas páginas, os conceitos que este capítulo está tentando capturar em apenas algumas. Eis aqui uma grande metáfora do livro sobre como a tecnologia pode superar a escassez. Imagine uma laranjeira gigante cheia de frutas, escreve Peter. Se eu colher todas as laranjas dos galhos inferiores, as frutas acessíveis acabam. As laranjas, agora, serão raras. Entretanto, uma vez que alguém invente uma tecnologia chamada escada, subitamente meu alcance aumenta. Problema resolvido. A tecnologia é um mecanismo liberador de recursos. Considerando o modo como a nossa população mundial está crescendo, precisamos liberar esses recursos mais depressa do que nunca. Lembra da mudança exponencial da qual falávamos? Aqui está um exemplo. Levou um pouco mais de 200 mil anos, ou até o ano 1804. Para que a população de seres humanos se multiplicasse, totalizando 1 bilhão de pessoas. Demorou apenas 123 anos, até 1927, para que a população humana dobrasse para 2 bilhões de pessoas. Mas demorou apenas 33 anos, até 1960, para haver 3 bilhões de pessoas no planeta. Foram necessários apenas 14 anos, até 1974, para acrescentar mais 1 bilhão, chegando a um total de 4 bilhões de pessoas. Esse crescimento não parou, apesar da política de um filho por família para conter a população de 1,3 bilhão de pessoas na China, e de todos os outros esforços para deter o crescimento da população mundial. Apenas nos últimos 40 anos acrescentamos mais de 3 bilhões de pessoas. Isso significa 300% a mais nas 4 últimas décadas do que o número originalmente alcançado após 200 mil anos. Hoje existem 7,2 bilhões de habitantes no planeta. Se continuarmos seguindo nosso atual ritmo de crescimento, os cientistas estimam que a população mundial chegará a 9,6 bilhões até 2050. Como a Terra vai conseguir sustentar tantas pessoas? Se continuarmos a consumir nossos recursos naturais à taxa atual, o que vai acontecer? De acordo com Jim Leap, do Fundo Mundial para a Natureza, conforme citado no Wall Street Journal, estamos utilizando 50% a mais de recursos do que a Terra pode produzir de forma sustentável e, a menos que mudemos de rumo, esse número vai crescer rapidamente. Até 2030, nem mesmo 2 planetas serão suficientes. Juntas, a criatividade humana e a tecnologia terão de encontrar uma forma de satisfazer as nossas necessidades. Lembro de uma época em que nós acreditávamos que o petróleo estava acabando. No início dos anos 1970, quando eu estava entrando no ensino médio, houve uma crise do petróleo no Oriente Médio. Não sei se você se recorda,
mas a gasolina era racionada nos dias impares ou pares. Eu me perguntava se ficaríamos sem combustível antes mesmo de eu tirar minha carteira de motorista. Então, um dia, na escola, meu professor de engenharia disse: eu gostaria de ler um artigo. Eu já tinha lido uma reportagem da revista Time sobre o Clube de Roma, apavorando a todos com previsões de que o nosso suprimento de petróleo duraria apenas mais alguns anos, e toda a economia entraria em colapso. Aquele artigo soava exatamente assim, usando a mesma linguagem da desolação e do pessimismo. Então, ele nos mostrou o que estava lendo. Um artigo de jornal da década de 1850 sobre a crise do petróleo. E o petróleo sobre o qual eles estavam falando era óleo de baleia. No século XIX, a gordura de baleia era a principal fonte de óleo para iluminação. Era impossível iluminar uma casa sem ela. Mas as baleias estavam sofrendo com a sobrepesca. As pessoas estavam preocupadas com a escassez de petróleo e os preços estavam disparando. Mas o que aconteceu em 1859? Descobriu-se petróleo em bruto na Pensilvânia. Toda uma nova fonte se tornou acessível. Em pouco tempo, tínhamos lâmpadas de querosene e, logo depois, motores de combustão interna. A crise do petróleo de 1973. A tecnologia já havia diminuído essa escassez. Novas técnicas de exploração e extração estavam disponibilizando grandes quantidades de combustíveis fósseis. Hoje em dia, com tecnologias de perfuração secundárias, temos mais gasolina do que a Arábia Saudita tem de petróleo. Essas tecnologias mudam não somente a economia, como também podem ter impacto no poder geopolítico. Em 2013, pela primeira vez em quase uma década, os Estados Unidos produziram mais petróleo internamente do que importaram do Oriente Médio. O futuro está em alternativas como a energia eólica, os biocombustíveis e, a campeã absoluta, a energia solar. De acordo com o inventor e futurista Ray Kurzweil, todas as necessidades energéticas do mundo podem ser satisfeitas com um 10.000 da luz solar que incide sobre a Terra cada dia. O desafio tem sido capturar e armazenar essa energia a um custo competitivo. Ray prevê que o custo por watt de energia solar será menor que o do petróleo e o do carvão em apenas alguns anos. O que precisamos é de mais pessoas especializadas no impossível. Theodor Herzog. Vamos parar um momento e refletir. De onde virá toda essa nova tecnologia? Ela já está brotando dos lugares habituais. Vale do Silício, NASA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, na sigla em inglês, e as grandes universidades e laboratórios do mundo. Contudo, cada vez mais inventores do tipo faça você mesmo estão utilizando os vastos recursos da internet para encontrar meios de fazer as coisas de forma mais rápida, mais satisfatória e mais barata. Preciso lhe contar sobre um adolescente que conheci e que está revolucionando o mundo das próteses dentro de um laboratório, no seu quarto. Aos 17 anos, Easton LaChapelle estava executando um programa de robótica para a NASA, e não precisou frequentar uma grande universidade para aprender engenharia. Ele tinha internet. Easton cresceu em uma pequena cidade no sudoeste do Colorado, e, como não tinha muito o que fazer na infância, se distraía desmontando e remontando dispositivos domésticos. Quando tinha 14 anos, ele decidiu construir a sua própria mão robótica. E, por que não? Não havia nenhuma grande biblioteca na cidade, nenhuma universidade por perto, e então ele vasculhou sites como o Instructables e o Akit para aprender eletrônica, programação e mecânica. Em seguida, usou objetos que tinha ao seu redor: Lego, linha de pesca, fita isolante, pequenos motores utilizados em atividades de lazer e uma luva Nintendo Power para construir um protótipo. Aos 16 anos ele já tinha refinado seu projeto utilizando uma impressora 3D para criar uma mão mecânica feita de camadas de plástico. Apresentou sua invenção na Feira de Ciência do Estado. E foi lá que Easton teve o que chama de seu momento eureka. Ele conheceu uma menina de 7 anos cujo braço protético custara $80.000 a seus pais. Ela precisaria de mais 2 ao longo da vida. Easton pensou: quem pode bancar isso? Além do mais,
A mão mecânica presa ao braço tinha apenas um sensor e um movimento. Seu aparelho era muito mais sofisticado, com 5 dedos flexíveis. Naquele exato momento, o garoto decidiu criar uma prótese simples, funcional e acessível para ajudar amputados como aquela menina. Aston voltou para o laboratório instalado no seu quarto e construiu um membro inteiramente robótico, que reproduzia o movimento e a força de um braço humano. De forma ainda mais surpreendente, ele criou fones de ouvido que convertem ondas cerebrais eletrônicas em sinais de Bluetooth, para a realização e o controle do exame de eletroencefalograma. E, sim, essas coisas não existem apenas em filmes de ficção científica. O braço pesa 1/3 a menos que a versão de $80.000 e é muito mais resistente. Na verdade, uma pessoa pode erguer mais de 136 quilos usando esse braço. Uma melhoria gigantesca em relação à tecnologia do passado. Então, quanto você acha que custa essa nova invenção de Aston em comparação com o membro de 80 mil? $21.000? 5 mil? 1.500? Que tal $250? Depois de conhecer o presidente Obama no verão anterior ao seu 18º aniversário, Aston foi fazer uma residência com a NASA, no Centro Espacial Johnson, de Houston, onde liderou uma equipe que trabalhava em robótica para a Estação Espacial Internacional. No fim de agosto, Aston já estava pensando: vou pular fora. Esses caras são muito lentos. Ele estava sentindo falta de construir os dispositivos que ele mesmo havia projetado. E, lá, as coisas funcionavam de modo muito burocrático. Voltou para casa a fim de trabalhar na construção de um exoesqueleto robótico para um colega do ensino médio, que tinha ficado paralisado da cintura para baixo depois de um acidente. Aston queria que ele estivesse andando na formatura. Quando li sobre o projeto do exoesqueleto de Aston, eu sabia que precisava entrar em contato com ele. Venho trabalhando com sobreviventes de recentes tiroteios em massa, incluindo os massacres de Newtown, em Connecticut, e Aurora, no Colorado. Ajudei muitos deles a transformar suas vidas depois dessas perdas inconcebíveis, incluindo Ashley Moser, uma mãe grávida que assistiu ao assassino ensandecido matar sua filha de 6 anos de idade antes de apontar a arma em sua direção. As 2 balas que ele disparou no corpo de Ashley mataram seu bebê e a deixaram paralisada da cintura para baixo. Quando a conheci, ela estava alimentando pensamentos suicidas. Levei sua família e sua equipe médica até o nosso evento Desperte Seu Poder Interior, e, juntos, trabalhamos para criar um ambiente onde essa notável jovem pudesse dar início à sua cura emocional. Quero que Ashley volte a andar. Então, procurei Aston e me ofereci para financiar seu projeto. Desde então, estabelecemos parcerias para criar dispositivos protéticos de baixo custo que possam ser usados em todo o mundo e fazer uma enorme diferença na vida das pessoas. Não importa onde elas vivam. Não importa quanto dinheiro tenham. Essa é a missão de Aston. A propósito, seu amigo do ensino médio deve se formar em 2015, e Aston relata que está focado atualmente em assegurar que ele consiga ir andando até o pódio. A meta de Aston é fazer um exoesqueleto tão fino e flexível que possa ser usado embaixo da roupa. Talvez você nem note que alguém esteja usando um. A outra missão de Aston é informar aos jovens de todo o mundo que eles também podem se tornar produtores de tecnologia, em vez de apenas consumidores. Todo mundo pode ser um criador, me disse Aston. Com acesso à internet e à tecnologia 3D, os jovens podem fazer o que quiserem. Eles não precisam se restringir pensando: preciso fazer faculdade para ser bem-sucedido. Não existe nenhuma outra maneira. Na verdade, existem várias opções. Não há dúvida de que Aston LaChapelle é uma pessoa extraordinária. Seria fácil chamá-lo de gênio. Mas quantos outros Astons você acha que existem por aí, em lugares como Índia, Tanzânia, Austrália, Daguestão, Uruguai, Singapura utilizando seus computadores e imaginando formas de melhorar o mundo em que vivemos. Aston usou a tecnologia de código aberto para compartilhar seu primeiro projeto de mão robótica, para que pessoas do mundo inteiro pudessem copiá-lo e melhorá-lo se quisessem. Agora,
Todos nós podemos ser nossos próprios editores e criadores, e compartilhar nossas ideias com qualquer pessoa que tenha acesso à internet. As barreiras foram suspensas, inaugurando uma das maiores revoluções do nosso tempo. O que as pessoas chamam de Era MakerBot ou Revolução Maker. E Aston LaChapelle é simplesmente uma das muitas pessoas na vanguarda da explosão das inovações do faça você mesmo, na sigla em inglês, alimentadas pelo rápido crescimento da tecnologia. Chris Anderson, diretor executivo da 3DOM Robotics, batizou-a de nova revolução industrial. Agora, todos podem aprender o que os alunos aprendem em Harvard, MIT e Stanford. Eles podem interagir com os melhores professores, e uns com os outros compartilhando ideias e técnicas, fabricando dispositivos e fornecendo por algumas centenas de dólares serviços que antes custavam milhões. A cada ano, feiras maker são montadas em todos os lugares dos Estados Unidos, reunindo inventores, amadores, engenheiros, estudantes, professores, artistas e empreendedores naquele que é considerado o melhor espetáculo e mostra da Terra. Em 2013, mais de 540 mil pessoas compareceram às 100 feiras maker globalmente, e, em 2014, a Macromedia, criadora das feiras, espera que esse número aumente para 140. Recentemente, o presidente Obama organizou uma feira maker na Casa Branca, onde uma girafa robótica de 5,20 metros chamada Russell o cumprimentou. O presidente também visitou uma pequena casa portátil e tocou um teclado feito de bananas. Foi ali que ele conheceu Mark Roth, de São Francisco, que estava morando em um abrigo para sem-teto quando começou a frequentar uma tech shop local para aprender a usar impressoras 3D e cortadoras a laser. 16 meses depois, ele lançou um negócio próprio de corte a laser e, hoje em dia, administra um programa para ensinar habilidades de alta tecnologia a outras pessoas que precisam de uma nova oportunidade. Obama também expressou publicamente sua gratidão a duas pré-adolescentes da Carolina do Norte que haviam lançado uma empresa de robótica em vez de optar por entregar jornais diariamente. Seu lema: se você é capaz de imaginar algo, então você é capaz de realizar, seja lá o que for. E esse é um lema muito bom para os Estados Unidos, disse Obama à plateia. Este é um país que imaginou uma ferrovia conectando um continente, imaginou a eletricidade alimentando nossas cidades grandes e pequenas, imaginou arranha-céus chegando às nuvens e uma internet que nos aproxima uns dos outros. Ele desafiou todas as empresas, faculdades e comunidades a apoiar aquelas feiras makers. Se fizermos isso, eu sei que conseguiremos criar mais bons empregos nos próximos anos. Vamos criar indústrias inteiramente novas, que ainda nem somos capazes de imaginar. A revolução maker está se tornando possível pela explosão de novas tecnologias e expansão maciça da internet. 10 anos atrás, a internet conectava 500 milhões de pessoas. Hoje ela conecta 2 bilhões. Dentro de 6 anos, especialistas estimam que outros 3 bilhões estarão se juntando à internet, totalizando 5 bilhões de pessoas. Imagine o poder dessa criatividade tão conectada e tão estimulada em todo o planeta. A primeira internet era a das agências militares e das faculdades. Depois, veio a internet.com das empresas. Em seguida, tivemos a internet das ideias. E, com as mídias sociais, chegamos à internet dos relacionamentos. Agora, é a internet das coisas, de todas as coisas. Computadores e sensores estão incorporados em objetos cotidianos, transmitindo mensagens alternadamente, de um lado a outro. As máquinas estão se conectando a outras máquinas, que, por sua vez, estão se conectando conosco e unindo tudo em uma poderosa rede global. E a impressão 3D é o modo como essa internet será transformada e expandida para além de nossos sonhos mais loucos. Impressão 3D, da ficção científica ao fato científico. Você se lembra dos replicadores usados em filmes como Star Trek para sintetizar, do nada, hambúrgueres e café quente na Enterprise? Bem, os cientistas dizem que não estamos tão longe de criar uma coisa igual. Já se falou bastante sobre a impressão 3D,
Mas é difícil entender que ela pode se tornar uma tecnologia poderosa até vê-la em ação. A impressão 3D, na verdade, é um termo genérico para a fabricação digital, e as impressoras são, efetivamente, mini-fábricas que usam arquivos de computador como modelos para criar objetos tridimensionais, camada por camada. As impressoras podem usar pelo menos 200 materiais diferentes, liquefeitos ou em pó, incluindo plástico, vidro, cerâmica, titânio, nilon, chocolate, e até mesmo células vivas. O que você pode fazer com elas? Uma pergunta melhor. O que você não pode fazer com elas? Até agora, as impressoras 3D foram usadas para criar tênis de corrida, pulseiras de ouro, peças de avião, utensílios de mesa, biquínis, violões e painéis solares, sem mencionar traqueias, orelhas e dentes humanos. Como você já sabe, existem impressoras 3D pequenas o suficiente para caber no quarto de um adolescente, capazes de transformar camadas de gosma sintética em um membro protético em pleno funcionamento. E existem impressoras 3D do tamanho de um hangar, na China, que podem imprimir 10 casas por dia usando camadas de concreto misturado com resíduos de construção reciclados. O custo, apenas $5.000 por casa, e quase não se exige mão de obra. E o que talvez seja o mais importante, é que a NASA tem uma parceria com a Americamax, uma rede de empresas de impressão tridimensional, para patrocinar uma competição mundial e enfrentar um dos maiores desafios da humanidade, a falta de abrigos, especialmente de abrigos de emergência, em tempos de desastres naturais, como furacões, tsunamis e terremotos. Imagine impressoras 3D imprimindo casas nos próprios locais, usando materiais regionais, em questão de horas e não meses. O impacto dessa tecnologia, quando efetivamente utilizada, será ilimitado. Algum dia, talvez você consiga imprimir seu jeans customizado sem sair de casa, enquanto aldeias remotas no Himalaia conseguirão baixar padrões da nuvem e imprimir ferramentas, bombas d'água, material escolar, qualquer coisa de que precisem. Os viajantes espaciais também. Naturalmente, à medida que novas tecnologias, como a impressão 3D, vão se tornando disponíveis, as antigas começarão a ser interrompidas, e algumas empresas tendem a desaparecer. Não haverá mais tanta necessidade de depósitos de peças sobressalentes, não é? E menos necessidade ainda de serviços de entrega. Ótimo para o planeta, mas não tão bom se você for motorista de caminhão. Especialistas acreditam que 3,5 milhões de motoristas de caminhão ficarão sem trabalho apenas nos Estados Unidos, pois haverá caminhões autoconduzidos por robôs que poderão operar 24 horas por dia, em oposição às 8 horas que um ser humano é capaz de dirigir antes de fazer uma pausa. Além disso, não é preciso pagar nenhum salário após o investimento inicial no caminhão de condução autônoma. Enquanto indústrias antigas vão sumir, novas surgirão. Precisamos apenas da formação, do treinamento e da mentalidade para acatar a mudança e atender às demandas da nova economia emergente. Mas a impressão 3D é apenas uma das tecnologias que fazem parte do crescimento extraordinário que vai mudar a qualidade da sua vida. Nanotecnologia, robótica e regeneração de tecidos são 3 outras áreas a serem observadas. Se você estiver se perguntando por que estamos falando de tudo isso, porque sabemos que os avanços tecnológicos que oferecem soluções para os nossos problemas mais prementes continuarão acontecendo, não importando qual seja a estação econômica, quer estejamos passando por inflação ou deflação, quer estejamos em guerra, quer em paz. Já ouviu falar da onda demográfica? Os gastos de consumo de 77 milhões de membros da geração do Baby Boom vêm impulsionando a economia norte-americana há décadas. Mas, agora, 10 mil desses indivíduos estão completando 65 anos todos os dias. E isso se transforma em uma onda potencial de crise da aposentadoria, já que a maioria não poupou dinheiro e não possui pensão alguma. Temos uma onda de dívida se formando neste país, maior do que qualquer outra coisa na história do mundo. 17 trilhões de dólares em dívidas e 100 trilhões de passivos descobertos.
Entre Medicare, Medicaid, Previdência Social e outros compromissos, há uma onda ambiental. Mesmo que você não acredite em mudanças climáticas, e, claramente, estamos exaurindo nossa Terra. No entanto, por maiores que sejam essas ondas, a onda de tecnologia é ainda maior. A onda de tecnologia promete fazer todos os barcos flutuarem, levando o mundo inteiro a um futuro mais abundante. Acho que essas tendências tecnológicas tendem a ser maiores do que qualquer crise, disse o futurista e capitalista de risco João Henriques, em uma das minhas recentes conferências econômicas. Enquanto todo mundo estava preocupado com a Guerra da Coreia e a Guerra Fria, as pessoas estavam construindo transistores. Enquanto todo mundo estava preocupado com a Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam fazendo antibióticos. A maioria desses avanços teve mais impactos sobre a sua vida e a minha vida do que as guerras ou os altos e baixos. Nossos problemas vêm em ondas, mas as soluções também. Estou surfando a onda gigante da vida. William Shatner. Ninguém entende essa ideia melhor do que o meu amigo Ray Kurzweil, inventor, autor e empresário, uma das mentes mais brilhantes do planeta. Ele tem sido chamado de Thomas Edison de nossa época. No entanto, provavelmente você nunca ouviu o nome dele, a menos que seja um viciado em conferências TED ou tenha o hábito de analisar o expediente do Google, onde Ray é chefe de engenharia. Mas Ray Kurzweil afetou sua vida de várias maneiras, mais do que você possa imaginar. Se você ouve músicas no seu telefone, na internet, em qualquer lugar ele é o cara a quem você tem de agradecer. Ele criou a primeira música digital. Se, alguma vez, você já ditou um e-mail via Siri ou outros sistemas de conversão de voz para texto, isso se deve a Ray. Conheço Ray Kurzweil há quase 20 anos, e lembro de tê-lo ouvido com espanto enquanto ele descrevia o futuro. Parecia mágica, mas hoje em dia é tudo real. Automóveis com condução autônoma. Um computador que poderia vencer o maior mestre de xadrez do mundo. Ele já havia inventado um sistema óptico de reconhecimento de caracteres para criar a primeira máquina de leitura para cegos. Stevie Wonder foi seu primeiro cliente. Em seguida, ele quis ajudar as pessoas cegas a ler as placas de rua e a se deslocar pela cidade sem ajuda e a frequentar restaurantes e encomendar os pratos usando um pequeno dispositivo do tamanho de um maço de cigarros. Ele me disse o ano em que isso iria acontecer: 2005. Como você sabe, Ray? Perguntei. Você não entende, Tony? A tecnologia se alimenta de si mesma, e fica mais e mais rápida. Ela cresce exponencialmente. Ele explicou que a lei de Moore, um princípio que mostra que o poder de processamento dos computadores duplica a cada 2 anos, enquanto seu custo diminui na mesma proporção, não funciona apenas com microchips. Ela pode ser aplicada a todas as tecnologias de informação e, por fim, a todos os aspectos de nossas vidas. O que isso significa? Quando as coisas crescem exponencialmente, em vez de aumentar em um padrão linear ou aritmético, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elas dobram continuamente, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e assim por diante. Com isso, sua taxa de crescimento fica mais e mais rápida. Mas, conforme descobrimos, esse conceito é difícil de entender. Os seres humanos não foram programados para pensar dessa forma. Em primeiro lugar, o crescimento exponencial é radicalmente diferente do nosso instinto, diz Ray. Temos um instinto sobre o futuro arraigado nos nossos cérebros. Há 1000 anos, quando caminhávamos pela savana e víamos, com o canto do olho, um animal vindo em nossa direção, fazíamos uma previsão linear de onde aquele animal estaria dali a 20 segundos, e de como agiríamos em função disso. Entretanto, com a progressão exponencial, o animal daria alguns passos lentos, aceleraria e, de repente, já estaria no próximo continente. Peter Diamandis oferece outra metáfora. Se eu disser a você, dê 30 passos lineares, normalmente você vai acabar a cerca de 30 metros de distância. Mas se eu disser em vez de dar 30 passos lineares, dê 30 passos exponenciais,
Até onde você vai? Que tal 1 bilhão de metros? São 26 voltas ao redor do planeta. Quando se compreende o crescimento exponencial, diz Rai, sua trajetória é previsível. Rai sabe quando a tecnologia vai se emparelhar à sua visão. Ele previu a data de lançamento do seu primeiro leitor de bolso para cegos e outros produtos. Normalmente, Rai se apresenta nos meus seminários, e nos contou recentemente como previu com exatidão uma das mais incríveis descobertas de nosso tempo: o mapeamento do genoma humano. Em 1990, quando o projeto Genoma foi lançado, eu previ que ele seria concluído no prazo de 15 anos, porque percebi que o progresso seria exponencial, disse ele. Mas os céticos acreditavam que levaria um século para quebrar o complexo código humano. Após 7 anos e meio, apenas 1% do projeto estava concluído. De acordo com Rai, os céticos ainda se mantinham firmes, afirmando: eu disse que isso não iria funcionar. Vocês estão no meio do projeto, e só concluíram 1% dele. Isso é um fracasso. Mas Rai salientou que não era um fracasso. Estava dentro do programado. No início, o crescimento exponencial não é drástico. Aqueles pequenos números vão dobrando. Parece que não está acontecendo nada. Mas quando você chega a 1%, são necessárias apenas mais 7 duplicações para atingir os 100%. O genoma foi sequenciado com sucesso em 2003, antes do previsto. Então, o que mais vai acontecer? Já vimos que as células-tronco podem regenerar a pele humana sem a dor e as cicatrizes dos enxertos de pele, e que as energias abundantes do sol e do vento podem ser aproveitadas para alimentar nosso futuro. Mas e quanto aos outros grandes desafios? A falta de água potável é uma das maiores preocupações para as populações que crescem desenfreadamente em regiões secas do planeta, e a escassez está em toda parte. De Los Angeles, na Califórnia, a Lagos, na Nigéria. De acordo com a ONU, mais de 3,4 milhões de pessoas morrem anualmente por causa de doenças transmitidas pela água. Mas as novas tecnologias de dessalinização estão transformando a água do mar em água encanada. Da Austrália até a Arábia Saudita, uma empresa israelense chamada Watergen já está fabricando uma máquina que extrai água potável do ar e usa apenas o equivalente a 2 centavos de eletricidade para produzir cada litro de água. Em aldeias remotas que não dispõem de eletricidade, há um novo tipo de torre de água que, dentro de suas dimensões, usa apenas materiais naturais para retirar a umidade do ar e transformá-la em água potável. O incrível inventor Dean Kamen, mais conhecido pelo discípulo Seguai, firmou uma parceria com a Coca-Cola para trazer ao mundo uma máquina energeticamente eficiente, do tamanho de um refrigerador pequeno, que transforma a água suja em vapor, devolvendo-a limpa e segura. Ela se chama Slingshot, como se fosse uma solução do tamanho de Davi para um problema do tamanho de Golias. Com inovações como essas, em pouco tempo o problema da escassez de água estará resolvido. E ponto final. E quanto aos alimentos, Rai Kurzweil diz que estão surgindo novas tecnologias alimentares que superarão o duplo desafio das poucas terras aráveis e da poluição agrícola, como com o cultivo vertical, em vez do horizontal. Nos próximos 15 anos, Rai prevê um mundo em que cultivaremos as plantas verticalmente e também produziremos carne sem o abate de animais, usando a clonagem in vitro de tecido muscular em fábricas computadorizadas. Tudo a custos muito baixos, com altas qualidades nutricionais e sem impacto ambiental. Nenhum inseticida, nenhuma poluição de nitrogênio, nenhuma necessidade de matar animais para obter proteína. Uau! Isso parece impossível. Mas Rai diz que é real, e que está chegando. Com essas necessidades básicas sob controle, os seres humanos terão a chance de viver uma vida mais satisfatória, especialmente se vencermos os outros desafios que Rai Kurzweil acredita que possamos solucionar: a saúde e o envelhecimento. A idade é uma questão da mente sobre a matéria. Se você não se importa, ela não importa. Mark Twain. Todas essas mudanças de que falamos são revolucionárias, mas, de acordo com Joan Henriques, as mudanças que a tecnologia trará para o futuro dos cuidados com a saúde vão deixá-lo mais impressionado do que qualquer outra coisa. A vida, afinal,
É uma tecnologia da informação. Como assim? Bem, sabemos que nosso DNA é composto por uma sequência de bases químicas. Caso você se lembre da sua lição de casa de ciências biológicas, rotuladas de A, C, T e G em outras palavras, os componentes essenciais da própria vida podem ser expressos na forma de código. E os códigos podem ser alterados, ou criados, exatamente como se faz na produção da vida artificial. E foi isso que Craig Venter, o pioneiro do genoma humano, conseguiu fazer em 2010. Joan Henriquez era membro da sua equipe. Quando Joan participou de um dos meus recentes seminários, eu perguntei: como você e Craig Venter tiveram essa ideia de criar vida artificial? Ele riu e disse: alguns de nós estávamos tomando drinks em um bar na Virgínia, e, depois do quarto uísque, alguém disse: não seria legal se pudéssemos programar uma célula do zero? Da mesma forma que se programa um chip de computador do zero, o que aconteceria? Ele fez uma pausa. Só precisamos de 5 anos e de 30 milhões de dólares para descobrir. Primeiro eles extraíram todo o código genético de um micróbio. Depois, inseriram um novo código genético, e ele se tornou uma espécie diferente. Aliás, trata-se do primeiro organismo vivo com um site incorporado em seu código genético. Como disse Craig Venter quando anunciou a inovação, essa é a primeira espécie autorreplicante do planeta cujo pai é um computador. Como Ray Kurzweil explica, nossos genes são como programas de software que podem ser alterados para ativar e desativar comportamentos. O que isso significa? Significa que podemos usar células como pequenas máquinas e programá-las para construir outras coisas, incluindo mais cópias de si mesmas. Esse software fabrica seu próprio hardware. Independentemente de como eu programe um ThinkPad, amanhã de manhã só vou ter um ThinkPad, e não 1000 ThinkPads. Se eu programar uma bactéria, amanhã vou ter 1 bilhão de bactérias, afirmou Joan. Parece insano, algo saído de um filme, mas, como eu continuo lembrando, não se trata de ficção científica. A técnica já está sendo usada para produzir roupas. Todas as coisas que você usa hoje em dia, aqueles materiais permeáveis e elásticos, como os da Under Armour, disse Joan. Tudo isso está sendo fabricado a partir de bactérias, e não de petroquímicos. No Japão, as bactérias estão produzindo seda sintética, que é mais forte que o aço. E animais de criação geneticamente modificados já estão sendo usados como fábricas médicas. Na Nova Inglaterra, há um local em que as vacas produzem leite que talvez seja capaz de tratar o câncer. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar ela pode conquistar. Napoleão Hill. Eu avisei. É um mundo totalmente novo. E vai ser uma grande aventura. Avanços em nanotecnologia e impressões 3D significam que dispositivos médicos do tamanho das células sanguíneas poderão, algum dia, viajar por dentro do seu corpo, combatendo problemas como o mal de Parkinson e a demência. Implantes computadorizados nanoscópicos vão substituir as células nervosas biológicas destruídas pela doença. E implantes cocleares microscópicos não apenas vão restaurar a audição, como também vão aprimorá-la, para que os seres humanos ouçam tantas notas quanto as baleias sejam capazes de cantar. Segundo Ray, já estão sendo criados glóbulos vermelhos geneticamente aprimorados capazes de carregar oxigênio suficiente para permitir que, algum dia, um mergulhador consiga ficar 40 minutos debaixo d'água em uma única respiração, ou para salvar a vida de um soldado no campo de batalha. Os cientistas estão trabalhando para utilizar impressoras 3D a fim de criar órgãos personalizados e outras partes do corpo quando se fizer necessário, eliminando a necessidade de perigosos e dispendiosos transplantes. O Dr. Anthony Atala, diretor do Instituto Wake Forest para a Medicina Regenerativa, diz: em teoria, qualquer coisa que cresça dentro do corpo pode ser cultivada fora do corpo. O Dr. Atala já criou bexigas humanas plenamente funcionais em laboratório, e que complementaram os transplantes. Nos últimos 15 anos,
Nenhum dos tecidos feitos a partir de células-tronco foi rejeitado pelo organismo. Ele e outros pesquisadores já estão trabalhando em órgãos mais complexos, como corações, rins e fígados. Então, algum dia, se um ataque do coração ou um vírus danificarem suas válvulas cardíacas, os médicos poderão solicitar algumas novas para você. Ou talvez eles simplesmente construam um novo coração a partir de algumas de suas células epiteliais. Se você dispuser de recursos, algumas dessas curas milagrosas já estão disponíveis. Há uma coisa chamada matriz extracelular, ou SM na sigla em inglês, feita de células da bexiga do porco. Quando você aplica sobre o tecido humano ferido, a matriz convence nossas células-tronco a reconstruir os músculos, tendões e até mesmo ossos. A técnica já foi usada para reconstituir as pontas dos dedos. Essa substância extraordinária já existe. Ainda não está disponível para todos, mas estará em breve. O conceito por trás das terapias regenerativas é simples. Nosso corpo já sabe como regenerar suas partes. Nós só temos que aprender a acionar as células-tronco que vivem dentro de nós. Já sabemos que, quando perdemos nossos dentes de leite, outra dentição aparece. Mas você sabia que, como afirma o Dr. Stephen Badilak, da Universidade de Pittsburgh, se um recém-nascido perder um dedo, até os 2 anos de idade outro dedo pode crescer no lugar. Essa capacidade vai sendo perdida à medida que envelhecemos. Então, a questão é, como fazer para estimulá-la? A cauda das salamandras volta a crescer. E por que não os membros humanos ou as medulas espinhais? Quando aprendermos a aproveitar todo o potencial das células-tronco, as aplicações médicas e cosméticas serão ilimitadas. Ray Kurzweil diz que, se pretendemos tirar proveito desses avanços médicos e estender nossa expectativa de vida, é melhor começar a cuidar de nós mesmos agora. A ideia é viver tempo suficiente para que a tecnologia nos alcance. Se você pertencer à geração Y, talvez consiga vivenciar isso. Se for um membro da geração do Baby Boom, é hora de subir na máquina elíptica e começar a se alimentar direito. Ha chegou a se associar a um médico, para escrever um livro intitulado Transcende, Nine Steps to Living Well Forever, com estratégias para otimizar a saúde e se manter vivo por tempo suficiente para explorar a tecnologia que vai prolongar ainda mais a sua vida útil. O objetivo imediato de Ray é sobreviver pelo tempo suficiente para testemunhar o dia em que os computadores se tornarão mais inteligentes do que os humanos. Esse dia se aproxima. Os computadores somos nós. Precisamos de horas para absorver algumas coisas, enquanto os computadores conseguem fazer isso em segundos. Até 2020, diz Ray, um computador de $1000 terá todas as capacidades de uma mente humana. Em 2030, ele será capaz de processar o conhecimento de todas as mentes humanas combinadas. A essa altura, já não conseguiremos mais reconhecer a diferença entre inteligência humana e artificial, diz ele. Mas não teremos nada a temer. Por quê? Porque os computadores terão se tornado parte de nós, nos deixando mais inteligentes, mais poderosos, mais saudáveis e mais felizes. Você acha isso difícil de acontecer? Como você se sente quando seu smartphone não está por perto? Um pouco perdido? É porque essa tecnologia e toda essa conectividade já se tornaram partes das nossas vidas. O smartphone virou um cérebro externo. É o nosso centro de memória portátil, armazenando tantas informações pessoais nossas que se tornou praticamente indispensável. Ao longo dos próximos 20 anos, deixaremos de usar telefones celulares e adotaremos os telefones vestíveis e implantáveis. Pense, agora, em um futuro um pouco mais distante. Imagine um mundo em que você não terá que ler este livro. Você poderá, simplesmente, enviar o conteúdo para o seu cérebro. Eu suspeito de que, neste momento, você esteja desejando que o futuro já tivesse chegado. Especialmente com este livro gigantesco. Ou imagine um mundo em que você possa transferir sua mente, seus pensamentos e sua personalidade para a nuvem.
de modo que sejam armazenados para sempre. Ray Kurzweil e outros grandes pensadores e futuristas acreditam que isso acontecerá mais ou menos na mesma época em que os seres humanos e as máquinas estarão se fundindo. Esse momento épico é chamado de singularidade, também conhecida como Nirvana Nerd. Quando é que isso vai acontecer? Se é que vai. Ray prevê que a singularidade estará entre nós em 2045. Aquele que tem algo por que viver é capaz de suportar qualquer como. Viktor Frankl. Se a tecnologia resolver os problemas que limitam nossos recursos, vamos estar mais seguros, mais livres, mais felizes. Pode apostar que sim. A escassez desperta os instintos de sobrevivência nos seres humanos. Ela ativa aquela parte profunda do cérebro reptiliano que faz você acreditar que é você ou eu. Esse mecanismo de lutar ou fugir pode nos ajudar a sobreviver, mas muitas vezes pode trazer à tona o lado mais sombrio das pessoas em uma sociedade civilizada. Nosso cérebro tem 2 milhões de anos. Ele não evoluiu tanto assim. Portanto, a agressividade e a guerra serão sempre um grande desafio. Mas, com menos escassez, talvez haja menos estímulos para desencadear a violência. Há evidências estatísticas comprovando que um acesso mais amplo à tecnologia pode tornar as pessoas mais felizes. O World Louis Survey mostrou que, de 1981 a 2007, a felicidade aumentou em 45 dos 52 países estudados. E o que estava acontecendo naqueles anos? Isso mesmo, a revolução digital. A onda de tecnologia estava se espalhando por todo o mundo, o que o relatório chama de transição das sociedades industriais para as sociedades do conhecimento. Os cientistas sociais interpretaram esse índice como um sinal de que o desenvolvimento econômico, a democratização e a crescente tolerância social aumentaram o grau de percepção das pessoas a respeito de sua livre escolha, o que, por sua vez, levou a níveis mais elevados de felicidade em todo o mundo. A mesma pesquisa concluiu que mais dinheiro não torna os indivíduos mais felizes. Algumas das pessoas mais felizes viviam nos países mais pobres. Os cidadãos das Filipinas se consideram mais felizes que as pessoas dos Estados Unidos. A felicidade tem mais a ver com os valores do que com o PIB. Todos sabemos que o trabalho da sobrevivência rouba a nossa mercadoria mais preciosa, o tempo. Lembra quando eu mencionei que, não muito tempo atrás, a maioria dos norte-americanos se dedicava à agricultura, e passava 80% do tempo arando o solo para produzir alimento, e que, agora, nós usamos cerca de 7% de cada dia ganhando dinheiro para nos alimentar. Com mais tecnologia, sobrará mais tempo para nós. E isso significa que haverá mais oportunidades de aprender, crescer, conectar-se com outras pessoas e doar. Todas as atividades que nos completam como seres humanos. Mas há também um lado negro na dádiva do tempo. A inteligência artificial e os dispositivos robóticos assumirão cada vez mais tarefas atualmente realizadas por seres humanos. Um estudo da Universidade de Oxford descobriu que 47% do atual mercado de trabalho dos Estados Unidos corre o risco de ser mecanizado no futuro. Essencialmente, os especialistas de Oxford estão afirmando que metade de todos os trabalhadores pode, algum dia, ser substituída por robôs. Isso significa que a sociedade vai ter que se reinventar para criar trabalhos significativos para todos. E todos nós precisaremos redobrar os esforços para aprender novas habilidades. Vai ser uma transição difícil. Não há dúvida. Mas o que vai acontecer no futuro se o próprio trabalho desaparecer e os computadores se encarregarem de todas as tarefas e da maior parte do pensamento reflexivo? Quando tudo que houver para fazer será andar em automóveis com condução autônoma e esperar que os drones nos entreguem os mantimentos? Quando não houver nada a combater e, portanto, nada que nos fortaleça? Essa é uma pergunta interessante. Mais de uma década atrás, discuti essa questão com Ray Kurzweil, e ele me contou a história de um episódio de Twilight Zone a que tinha assistido quando criança. Não sei se você tem idade suficiente para se lembrar de Twilight Zone, mas era uma série muito interessante, e os episódios sempre tinham uma reviravolta no fim. Nesse episódio, um sujeito que gostava de jogar morria, e, logo depois, despertava,
tendo ao lado dele a presença de um simpático guia, vestido com um terno branco. Esse guia, um anjo que mais parecia com um mordomo, o conduzia a um luxuoso cassino. A ideia que aquele jogador tinha do céu. Ele é acomodado em uma suíte incrível, e, ao abrir o armário, percebe que está repleto de ternos formidáveis e sapatos sofisticados. Todas as peças de roupa lhe caem muito bem. Seu guia abre uma gaveta, e ela está transbordando de dinheiro, uma quantia que ele jamais havia visto antes. Então, o jogador se veste, desce para as mesas de jogo, e todos sabem o seu nome. Todo mundo sorri para ele. Ele é rodeado por mulheres lindas. É o auge da fantasia. Ele joga 21 e marca 21 pela primeira vez. Ele ganha. Isso é fantástico. Ele apanha as fichas. Na vez seguinte, 21. Da próxima, 21. 10 vezes seguidas. É extraordinário. Ele se vira para outra mesa, joga dados, e vence, vence, vence. Acumula pilhas e mais pilhas de fichas. Tudo o que ela precisa fazer é pedir bebidas, refeições, mulheres, e tudo isso aparece na frente dele. Tudo o que ele sempre quis. Ele vai dormir essa noite. Digamos apenas que não vai sozinho, e muito feliz. Isso prossegue, um dia após outro. Depois de alguns meses, ele está jogando a mesa de 21, e o croupier diz, 21. O jogador grita, claro que é 21. O croupier diz, 21. Você ganhou. Claro, eu sempre ganho. Estou farto disso. Eu ganho todas as vezes, não importa o que aconteça. Ele olha para o guia vestido com terno branco e pede para falar com o anjo superior. Quando o anjo superior aparece, o homem lhe dá uma bronca. Estou tão entediado que estou ficando confuso. Sabe o que mais? Deve haver algum engano. Eu não sou uma pessoa assim tão boa. Estou no lugar errado. Eu não mereço estar no céu. E, de repente, o sorriso do anjo se desmancha, quando ele diz, o que o faz pensar que você está no céu? Logo, o que acontece quando conseguimos tudo o que queremos com pouco esforço? Depois de algum tempo, seria o equivalente ao inferno, não é? E aí teríamos um novo problema, onde encontraremos significado em um mundo de abundância. Portanto, no futuro talvez o seu problema não seja a escassez. E a solução não estará apenas na abundância de coisas materiais. Como diz Peter Diamandis, a abundância não consiste em proporcionar a todos no planeta uma vida de luxo, mas, sim, em proporcionar a todos uma vida de possibilidades. Assim, nos nossos últimos capítulos juntos, vamos analisar a essência daquilo que vai dar um significado duradouro à sua vida. Algo que poderá lhe trazer alegria, quer você esteja enfrentando enormes desafios, quer esteja tendo oportunidades extraordinárias. Uma fonte de força em períodos economicamente difíceis ou abundantes. Vamos descobrir a riqueza suprema da realização e do significado. Vamos aprender a explorar a riqueza da paixão.